Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a segunda fase da FUVEST. Então a prova tá chegando, tanto eu quanto o Pedro Renault lá do canal Parabólica, a gente resolveu fazer um vídeo comentando aí sobre a segunda fase da FUVEST para te ajudar a entender melhor a prova, a fazer melhor a prova de História da segunda fase da FUVEST. Lembrando que aqui já tem vídeo comentando sobre quais matérias que aparecem mais, tá? Na segunda fase. Eu vou deixar linkado para vocês aqui nos cards. Aqui nos cards, tá vendo essa bolinha aqui? Se você clica nela, já tem todos os links que eu deixei para vocês disponíveis sobre a FUVEST, sobre outros assuntos que a gente pode comentar aqui ao longo do vídeo. Combinado? Bom, para quem não sabe, a segunda fase da FUVEST vai acontecer no dia 21 e 22 de fevereiro, nos dias 21 e 22, e no primeiro dia são 10 questões de português e redação, no segundo dia são 12 questões. Dessas 12 questões, o que vai depender de quais questões você vai fazer é que curso você vai tentar. Inclusive, já comenta aqui embaixo que curso você vai tentar, que eu quero saber. Não se esquece de curtir esse vídeo se você gosta de conteúdos como esse e de se inscrever no querido canal pra gente aí conseguir alcançar a famosa plaquinha dos 100 mil inscritos. Bom, então nós vamos começar a falar aqui da última prova que aconteceu, né, de História. No total são 6 questões, lembrando que isso vai depender muito de que curso você vai tentar. Aqui eu vou comentar com vocês as 3 primeiras e vou mostrar para vocês as melhores formas, né, de se fazer essas questões da FUVEST, e lá no Parabólica com o Pedro Renault ele vai comentar as 3 últimas. Eu já vou também deixar linkado aqui no box de informações o vídeo do Pedro para vocês, beleza? Bom, vamos para a primeira questão. Os efeitos sociais do futebol, enquanto elemento de uma dinâmica cultura popular, imperila o Estado colonial a intervir sobre esse universo. Depois da abolição do indigenato, o desporto servirá para alimentar a propaganda luso-tropicalista, nomeadamente depois das vitórias do Benfica de Coluna e Eusébio, este só na segunda, na Taça dos Campeões Europeus em 61 e 62. Mais tarde, com a participação da Seleção Mundial de 66. Nossa, Tati, que texto é esse? Não entendi. Primeiro, sempre leia o título que está aqui embaixo, tá? Desporto moderno em situações coloniais. O caso do futebol em Lourenço Marques. Então, ele está falando de situações coloniais e o governo português aqui nesse texto está fazendo o quê? Está usando o futebol em prol dessa propaganda aí, dessa tentativa de união luso-tropicalista, né? Tem a ver muito com essa questão imperialista portuguesa. Beleza. Letra A. Explique a relação entre Moçambique e Portugal na década de 60. Observe que essa última prova teve letra A, letra B, letra C em mais de uma questão. Por que é importante tomar cuidado? Primeiro, com o espaço que você vai ter lá no dia, né? Que são 3 coisas que você vai ter que responder, então você precisa de um espaço, né? Cuidado aí com a letra, não exagerar, etc. Mas não é só isso. Muitas das vezes vocês empolgam numa alternativa e quando vê, você já respondeu a seguinte, e não faça isso. Responda o que está pedindo e acabou. Aqui no canal também tem vídeo falando sobre prova dissertativa, como é que você pode fazer uma melhor prova dissertativa, não importa qual prova seja, dei dicas gerais, vou também deixar linkado para vocês, tá? Então, qual que é a relação entre Moçambique e Portugal na década de 60? Gente, seguinte, olha aqui, tá pedindo para você fazer o quê? Explicar, tá? Então, por exemplo, é uma relação colonial, é uma relação imperialista. Isso você está explicando? Não. Você está citando, tá? Você está identificando que relação é essa. Explicar o seguinte, é uma relação que vem desde o imperialismo do século XIX, que Portugal, junto com outros países, e aí isso é demais, né? Mas que Portugal vai então ter vários territórios, vai explorar vários territórios do continente africano, entre eles Moçambique. E a partir da década de 60 existe aí uma tentativa, um processo chamado de descolonização ou de independência dessa região de Moçambique, que vai durar um longo período. Porque assim, não precisa decorar a data, né? Que para quem não sabe é de 64 a 74. Não precisa decorar essa data.
Mas se você mostra para o corretor ou corretora que você sabe que nesse período já encaixa um processo de descolonização, você já vai brilhar, tá? Tati, mas como é que eu sei? Ó, a dica que eu te dou é o seguinte: a partir aí da década de 50, a partir aí da Guerra Fria, a gente já tem o início do processo de descolonização. E o processo português é um processo até mesmo considerado tardio, né? Porque aí vai até chegar na década de 70, em alguns lugares até depois. Então você pode até mesmo citar essa questão mais tardia do processo de descolonização portuguesa, tá? Mas coloque que existe essa relação imperialista e coloque o processo de descolonização e independência, porque está te falando na década de 60, ok? Letra B. Quais as relações da propaganda luso-tropicalista portuguesa com a imagem da democracia racial no Brasil? Seguinte, qual que é a relação? O que é a democracia racial? É esse discurso, né? É essa ilusão de que a miscigenação, de que no Brasil essa mistura aí de etnias, de povos, de culturas, fez com que todos tivessem o seu lugar, todos fossem inseridos de uma forma mais igualitária, o que é falso, né? Então, qual que é a relação dessa propaganda luso-tropicalista com a imagem? A propaganda tenta mostrar justamente essa aproximação dos portugueses com os territórios conquistados, da mesma forma que a democracia racial tenta mostrar essa aproximação, esse nível aí de, entre aspas, igualdade entre as etnias e culturas. Então, da mesma forma que Portugal faz isso através do futebol, a democracia racial faz isso através desse discurso democrático. Então, é esse tipo de relação que você vai ter que conectar na letra B, tá? E letra C, as conquistas do Benfica e o desempenho da seleção portuguesa no Mundial de 66 fortaleceram a propaganda oficial do governo português? Justifique. Então, tá vendo que é muito importante você tomar cuidado para não ultrapassar muito as coisas? Porque a letra C também fala dessa questão da propaganda, né? Então, não aprofunde tanto assim na letra B com relação à propaganda, justamente para você ter um espaço para responder na C também. Essa conquista, essa propaganda, essa conquista do futebol fortalece a propaganda oficial do governo? Sim. O governo português se utiliza dessa conquista para mostrar a força e o empenho e até mesmo a união desse governo português. Para mostrar, isso não quer dizer que isso acontece de fato, mas que esse evento é utilizado em prol do governo justamente como uma propaganda, como algo aí positivo, né? Então, essa vitória, essa união, essa força é utilizada pelo governo português para esse fortalecimento, sim. Então, é a partir disso que você vai colocar na sua resposta. Observe o seguinte: não é uma questão considerada fácil, você tem que compreender que existe esse processo de descolonização, mas ao mesmo tempo, em nenhum momento tá te pedindo uma decoreba aqui, tá? Você tem que entender esse processo e tem que entender a partir do texto que o uso do futebol... E aí, gente, digamos que você não entenda esse uso do futebol aqui, faz alguma conexão, né? A gente tem o quê no período militar brasileiro, na ditadura militar brasileira? A gente tem da mesma forma a Copa sendo utilizada como essa questão, né, de um governo forte, de um país forte, de um ufanismo, né, de algo melhor para todo mundo, da mesma forma. Então você também pode usar isso como um exemplo na sua cabeça, né, para você escrever. Não precisa colocar na sua resposta, né? Em nenhum momento eu tô vendo aqui para você encaixar isso. Talvez na letra C você poderia fazer um tipo de comparação, mas não é isso que se pede aqui na C, tá? Mas para te ajudar a elaborar, pode ser que te ajude justamente por você ter um exemplo que a gente costuma estudar mais do que o que está sendo colocado aqui. Combinado? Se ficou alguma dúvida com relação a essa questão, já comenta aqui embaixo que eu quero saber. Bom, esse aqui o texto é maior, então deixa eu fazer assim. Ó, um texto do Foucault, né? Então, bem responsa aí, né? Um texto do Michel Foucault de Vigiar e Punir, que é uma das obras mais famosas do Foucault. Bom, vamos lá.
O suplício tem, então, uma função jurídico-política. É um cerimonial para reconstituir a soberania lesada por um instante. A execução pública, por rápida e cotidiana que seja, se insere em toda a série dos grandes rituais do poder eclipsado e restaurado: coroação, entrada do rei numa cidade conquistada, submissão dos súditos revoltados. O suplício não restabelecia a justiça reativava... Não, calma. O suplício não restabelecia a justiça, reativava o poder. Tá vendo? Ó, essa parte aqui é muito interessante e importante. No século XVII e ainda no começo do XVIII, ele não era, com todo o seu teatro de terror, o resíduo ainda não extinto de uma outra época. Suas crueldades, sua ostentação, a violência corporal, o jogo desmesurado de forças, o cerimonial cuidadoso, enfim, todo o seu aparato se engrenava no funcionamento político da penalidade. Mas nessa cena de terror, o papel do povo é ambíguo. Ele é chamado como espectador, é convocado para assistir às exposições, às confissões públicas, os pelourinhos, as forcas e os cadafalsos são erguidos nas praças públicas ou à beira dos caminhos. Os cadáveres são supliciados, muitas vezes são colocados bem em evidência perto do local de seus crimes. As pessoas não só têm que saber, mas também ver com seus próprios olhos, porque é necessário que tenham medo, mas também porque devem ser testemunhas e garantias da punição, e porque até certo ponto devem tomar parte nela. Então, olha só, um texto bastante profundo aí, né, falando dessa questão de tortura, essa questão de crime de morte nessa época, nesse período, né? Então, muito importante, muito legal e interessante. Agora, olha só, de novo, letra A, B e C. Então, a gente precisa se atentar a responder cada uma delas, sem ultrapassar e sem ir muito além, para não ter que tomar conta da outra, tá? Letra A. Identifique uma das práticas punitivas descritas no texto empregadas na sociedade colonial brasileira. Então, aqui fala de várias práticas e a gente tem que fazer uma identificação com relação à colônia brasileira. Seguinte, gente, dentro dessas práticas aqui, ele até cita exemplos que você pode até falar com mais especificidade no seu texto. Por quê? Quando ele fala assim, forcas, cadafalsos, público à beira dos cadáveres, muitas vezes são colocados bem em evidência perto do local do seu crime. Pensou em alguém aí? Eu pensei em Tiradentes, por exemplo, pensei na Conjuração Baiana, por exemplo. Então, assim, qual que é a prática punitiva? Você pode falar, enforcamento e esquartejamento, por exemplo, colocar as partes nos crimes. E aí dá um exemplo. Você pode colocar, você precisa? Não. Tá falando para identificar uma das práticas. Então, pelourinho. Pelourinho, uma prática que vai estar relacionada com a questão escravista, da punição dos negros e negras escravizados e escravizadas. Já é um exemplo. A forca, a mesma forma, uma questão de punição que vai levar à questão da morte. Você pode colocar o exemplo do Tiradentes. A questão do cadafalso, gente, precisa saber o que é cadafalso para fazer essa questão? Não precisa, se você não sabe, usa as outras, tá? Porque identifique uma das práticas, pediu uma, não extrapole, não exagere. Sabe por quê, gente? Às vezes você está se sentindo tão segura e fala várias, e aí comete algum tipo de deslize, o corretor vai te tirar ponto. E vai te tirar ponto de graça, porque você precisava de uma só, entendeu? Então, uma. Cadafalso é tipo aqueles palquinhos, assim, tem várias obras quando mostra nessa questão do enforcamento e tal. É tipo aqueles palquinhos que a pessoa sobe e aí ela sofre algum tipo de tortura, por exemplo, queimada, né, enforcada. Na maioria das vezes que eu vi as imagens são enforcamentos também realizados desse jeito. Então a forca é a corda em si, aquela questão, e o cadafalso é tipo esse palquinho que rola ali para colocar na praça pública para transformar mesmo essa tortura, essa morte num evento, né? Então, beleza. Podia ter colocado aí qualquer um desses, lembra de citar uma, pediu uma, identifique uma, tá?
Agora, letra B. Explique as relações entre a exibição do poder monárquico e as punições judiciais na sociedade do antigo regime europeu. Então, qual que é a relação dessa exibição de poder com a punição? Na verdade, a punição é um dos tipos de exibição de poder que o rei, que a monarquia exercia no antigo regime. Então, quando essa punição, quando essa tortura é transformada em espetáculo, é espetacularizada, é colocada em praça pública para todo mundo ver, é colocado um medo nas pessoas, né? Então, essa prática punitiva é uma das formas que essas monarquias, né, essas monarquias absolutistas, se utilizava para mostrar poder, para colocar a moral, né, para, enfim, colocar essa questão de superioridade frente aos seus súditos. Então, você pode exercer esse tipo de poder, esse poder de diversas formas, e a prática punitiva é uma dessas formas. Então, essa é a relação, é isso que você vai explicar, ok? E letra C, a participação do povo nas execuções conferia a elas um caráter democrático? Justifique. Aqui, nós temos esse último parágrafo com a participação do povo. Ele fala uma questão ambígua, mas em algum momento está falando de um caráter democrático? Gente, toma cuidado. O fato da pessoa assistir quer dizer que é democrático? Essas pessoas em algum momento tomaram alguma decisão? Participaram de alguma coisa? Ou elas estão ali para assistir, para ficar com medo, para ver o poder do rei, né? Então é diferente. Democracia envolve uma participação, uma voz da maioria, que não é o caso aqui, né? Então você vai colocar que não é um caráter democrático, porque não envolve uma participação, uma escolha, uma voz da maioria. E aí você vai justificar falando até mesmo através do texto, né? Eles estão ali apenas como espectadores daquilo, e a partir de assistir esse momento, né, é justamente sendo apenas um espectador em que eles estão de mãos atadas, que eles não podem fazer nada, que eles não têm nenhum tipo de escolha e que eles vão até mesmo ficar com medo de tomarem atitudes e escolhas, porque eles podem sofrer também dessa forma. Então, é a partir dessa reflexão que você vai trabalhar a sua resposta. Ficou alguma dúvida? Comenta, não se esquece de comentar. Se você está gostando do vídeo até agora, deixa seu like, por favor. Bom, e vamos para a 3, né? Aqui temos um poema do Mário de Andrade. Então, olha só, bom ver de quem é o poema, que a gente sabe. E aí, gente, eu recebi uma pergunta ontem ou anteontem no Instagram, inclusive, lá no Instagram eu sempre abro espaço para vocês me perguntarem também, tá? Dúvidas, @historizandotati no Instagram. Se você gosta de acompanhar o Instagram, acompanha o Historizando também. Ontem eu recebi uma dúvida no Instagram falando assim, Tati, pode cair coisa de geografia na prova de história da FUVEST? Pode, assim como pode cair coisa de literatura na prova da FUVEST. A FUVEST, muitas das vezes, trabalha nessa interdisciplinaridade. E aí, se eu não me engano, na questão 6 dessa prova, rolou uma coisa meio geografia, né? Não só geografia, né? Porque fala muito da questão da Palestina, né? De Israel, aquela questão do Oriente Médio. E vocês também trabalham muito na geografia. E essa questão quem vai comentar é o Pedro, tá? O link já tá aqui embaixo para vocês. Depois que acabar de assistir esse vídeo, vai lá assistir o outro. E aqui, como o Pedro vai comentar essa da Palestina, eu vou comentar essa com relação à literatura. Tem conexão direta com a literatura, tá? Então vamos lá. Leia o poema e responda o que se pede. Mas a taba cresceu, tigueiras agressivas para trás. Tati, o que é isso? Vai lá no asterisco. Área plantada onde já se fez a colheita. Agora o asfalto em Tabatingueira mal se esgueira um pajé entre locomotivas. E o Ford assusta os manes, né? Manes, né? Não tem acento. Alma dos mortos, restos mortais. Lentos do Ayanguera. Segue pra forca do Tabantingueira. Lento o cortejo acompanha a rubra cadeirinha pro Ipiranga. Será que em tão pequeno assento a marquesa botou sua imperial bundinha? Gente, olha o Mário de Andrade, meu Deus do céu. Enfim, temos o poema aqui, tá? Vamos às alternativas. De novo, A, B e C. Gente, tem que tomar muito cuidado, né? Porque
eu não lembro da FUVEST cobrar tanto assim, né? A, B e C, eu vejo mais A e B. Comenta aqui embaixo se vocês já viram, além dessa prova aqui, outras assim. Bom, letra A. Identifique, de novo, identifique um aspecto mencionado no poema que justifique a expressão a taba cresceu. Bom, esse poema, gente, está falando de um processo de transformação. De transformação o quê? Paulista, né? Está falando de regiões de São Paulo. E observe que, quando ele fala área plantada, que é Tigueiras é área plantada onde já se fez a colheita. Quando ele fala Tigueiras agressivas para trás e o asfalto está ocupando, é justamente o quê? Essa questão urbana, o crescimento urbano. Quando ele cita as questões de locomotiva, de asfalto, ele também está falando de uma questão de urbanidade, de indústria, né? Então, é esse processo de transformação, por isso a taba cresceu, tá? Então, assim, eu utilizaria justamente o trecho logo em seguida, né? Tigueiras agressivas para trás, agora o asfalto em Tabatingueira. Então, mostrando, identificando essa transformação desse espaço, desse processo, através da questão do asfalto, através da questão da urbanidade, né? A mata ficando para trás, a urbanidade vindo, aparecendo através do asfalto. Eu usaria essa. Eu vi em outros lugares usando o cortejo acompanha a rubra cadeirinha para o Ipiranga. Por quê? Você está avançando para outras localidades de São Paulo. A região do Ipiranga também é uma localidade paulista. Pode usar também, mas na minha lógica, ficaria bem mais claro você colocar justamente o trecho logo em seguida, justificando esse processo de transformação, tá? Então, B, entendeu? Letra B. Destaque um argumento histórico e outro de caráter estético para o emprego das expressões indígenas. Aí que está a questão da literatura, né? Primeiro, qual que é um argumento histórico para essas expressões indígenas no poema? Essa região ser uma região de participação, de transformação dentro também dos indígenas, dos nativos, né? Então, de influência dos nativos, dos indígenas. Não só essa região de São Paulo, gente, mas no Brasil inteiro existem várias localidades, né? A gente tem essa mistura, esse sincretismo de influências aí, não só portuguesas, mas também nativas, indígenas, italianas. Aí em São Paulo, então, o que mais tem? Italiano, alemão, japonês, enfim, tem várias questões. Então, você vai colocar esse processo de influência aí, desse sincretismo, dessa junção, dessa mistura que envolvem aspectos culturais, regionais, etc., voltados para a cultura nativa indígena, ok? Essa é a questão histórica. Agora, qual que é a questão estética? Mário de Andrade. Aí, gente, literatura. Mário de Andrade, movimento modernista. O que o modernismo quer trazer? Quer trazer essa cultura brasileira, esses aspectos brasileiros para a arte naquele momento, para o poema, para a pintura, etc. O Mário de Andrade é um desses protagonistas, né, dessa semana de arte moderna, modernismo, aquela coisa toda, e é isso que você vai trabalhar, né? E aí o seu conhecimento de literatura, teoricamente, é maior que o meu, né? Eu não sou tão boa assim em literatura, mas você vai trabalhar dessa questão do modernismo, tá? E aí, gente, é um argumento, você não vai ter que ficar se aprofundando muito não, mas o argumento é esse, com relação a essa questão estética, é a da literatura modernista, tá? E letra C, agora explique. Explique as condições históricas que favoreceram a citação do asfalto, locomotiva e Ford. Gente, qual que é a condição histórica para ter esse processo urbanístico rolando em São Paulo? Lembra aí, o que faz com que São Paulo seja um dos pioneiros nessa questão de indústria, de locomotiva, pelo menos dessas iniciativas, a princípio? A grana de quê? Do café. Então, você vai usar os barões do café, o processo de crescimento cafeeiro, o café sendo um produto muito importante no mercado externo, o foco do governo do Estado brasileiro nesse crescimento cafeeiro no Brasil, e o centro disso tudo vai ser São Paulo. Consequentemente, a gente tem iniciativas industriais a partir dessa grana, né, desse capital cafeeiro, também iniciativas que envolvem meios de transporte, que envolvem melhorias urbanas, tudo isso através de uma base cafeeira, de uma elite cafeeira paulista. É isso que você vai citar. Observe aqui que essa questão
ela tá mais atrelada às questões paulistas, né? Mas isso, gente, para quem faz prova em vários lugares do Brasil, tem que tomar muito cuidado, porque muitas dessas provas acabam trazendo elementos e culturas regionais para a prova em si. Então isso acontece muito na prova de história, muito na prova de geografia. Então, se você vai fazer uma prova de um lugar em que você não está inserido, né? Por exemplo, eu aqui em BH vou fazer FUVEST. É bom investigar algumas coisas paulistas na história, na geografia, porque se aparecer lá, você já tem esse conhecimento. Eu não achei essa questão muito profunda nesse sentido, porque todas essas alternativas você conseguiria responder conhecendo a história do Brasil de uma forma geral. Inclusive, comenta aqui embaixo se já viu alguma questão da FUVEST que é muito específica, muito difícil, tá? Ah, gente, inclusive já comentando aqui que toda sexta-feira aqui no canal tem questão da semana, que eu sempre corrijo questão. Eu percebo que vocês gostam das minhas correções, eu fico muito feliz com isso, inclusive. Então, se você tiver alguma dúvida em questão específica, copia e cola a questão que ela pode se transformar num vídeo da questão da semana de sexta-feira, tá? Eu já fiz, inclusive, na última sexta-feira eu fiz isso, uma pessoa postou uma questão aqui pra mim e eu prontamente gravei pra ela a explicação, a resolução da questão. Se você gosta desse tipo de vídeo, né, de resolução, de conteúdos assim, de outros vestibulares, não esquece de deixar a sua curtida, o seu like, é muito importante até mesmo para eu entender que esse vídeo é útil para vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, de acompanhar o Instagram do Historizando, de acompanhar não só Historizando, mas o Parabólica também. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. E sempre que eu estou gravando o vídeo agora, passando de 20, 25 minutos, eu já falo. Se chegou até aqui, se chegou até esse momento, comenta. Tati, cheguei até o final. Esses comentários me deixam muito feliz, porque assim, eu passei aqui, na verdade, 1 hora falando com vocês, porque eu vou contar um segredo. Eu tentei gravar de primeira, mas o áudio deu errado, eu tive que gravar tudo de novo. Então, eu passei essa 1 hora falando dessas questões aqui. Eu queria muito saber e entender que vocês estão sim assistindo, que vocês estão sim gostando, para eu continuar exercendo esse trabalho aqui na internet. Não se esquece que tem vídeo do Parabólica também com as outras 3 questões. Não se esquece de acompanhar, de se inscrever, de ajudar a gente a continuar com esse trabalho. Esse arroba aí é tanto o Instagram quanto o Twitter, né? Meu e do Pedro, a gente está bastante ativo nas redes junto com vocês, atuando junto com vocês. Não esquece de deixar o comentário, cheguei até aqui. E é isso, qualquer dúvida, deixa aqui, os vídeos vão estar linkados, né? Todos que têm relação com a FUVEST estarão linkados aqui. Eu agradeço demais a sua atenção, o seu carinho e seu apoio. Um beijo e até a próxima!